Olá, estudante! Eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia, e estamos começando a nossa primeira aula de Sociologia do segundo ano desse ano. Nosso tema é as transformações socioculturais. É uma aula voltada para o ensino médio, da área do conhecimento, ciências humanas e sociais aplicadas. Na aula de hoje vamos analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas das sociedades contemporâneas, fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais, bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. No ano passado, quando vocês estavam no primeiro ano, foram apresentados ao conteúdo da sociologia como uma novidade, e ali foi uma atividade de introdução ao pensamento sociológico. A partir de agora, nós temos que pensar outras dinâmicas. Então, vamos pensar como a nossa sociedade ela se modifica, ela se transforma e como isso vai impactando em vários setores da nossa vida. Assim, nós temos um mundo em transformação. Então, a gente pensa na ideia de mudança, que é algo que estava de um jeito e passa a ser de outro. E nós podemos fazer um exercício quando a gente pensa na palavra transformação. O que vem na nossa cabeça? Para isso, quando a gente pensa na sociedade, nós temos que tomar cuidado com alguns conceitos. Porque é comum, é recorrente, trazermos elementos e conceitos de outras áreas do conhecimento que fazem sentido em outra área, mas que o seu uso, por exemplo, nas ciências sociais, principalmente na sociologia, se tornam inadequados. Um exemplo disso é a ideia de evolução. Por exemplo, quando falamos que a sociedade evolui. Por isso, nós não podemos falar de evolução da sociedade, nós podemos falar de transformação. Para isso, para explicar por que nós vamos usar a ideia de evolução, vou explicar rapidinho. A crítica à ideia de evolução vem do evolucionismo cultural. E essa ideia, ela partia do princípio de que toda sociedade, ela partia do mesmo ponto e no final todos iam chegar ao mesmo, como se as transformações das sociedades passavam por um processo linear e todas se deparariam com os mesmos processos. Então, havia um estágio inicial, um estágio intermediário e um estágio final. E os autores desse pensamento do evolucionismo cultural, eles falavam que o estágio mais primitivo era o estágio da selvageria. O intermediário seria a barbárie. E, por último, a civilização. O problema é que estamos falando de autores, de pensadores europeus que olhavam para a sua realidade europeia e julgavam o restante do mundo a partir desse olhar. Quanto mais próximos da realidade deles, então eles falavam que estavam civilizados. Se não tinham todos os elementos, tratavam como bárbaros. E quanto mais distantes, selvagens. Foi esse olhar que julgou principalmente os povos nativos das Américas, da África, porque não se aproximava do modelo europeu de sociedade. Por isso que eles falavam que não eram civilizados ou que essas pessoas eram selvagens.
Por isso que, quando nós falamos de evolução da sociedade, estamos estabelecendo um padrão e vamos julgar os outros a partir disso. Como nós não podemos falar que a sociedade evolui, porque na nossa cabeça estamos determinando um modelo ideal para falar que ela é evoluída ou não. Para isso, nós não vamos usar a ideia de evolução. E para aprofundamento, autores que falam sobre o evolucionismo cultural, que pensavam dessa forma, que foram um dos primeiros antropólogos, o Taylor, Fraser e Morgan. Então, vou colocar o sobrenome deles aqui para ajudar na pesquisa. Então, voltando à nossa explicação, a nossa sociedade está em transformação, ela não evolui, porque cada lugar no mundo passa por processos diferentes. E lembrando que cada sociedade ela vai se desenvolver a partir das suas necessidades. Então, quando nós temos uma realidade que precisa se adaptar ao frio, ela vai se desenvolver de uma forma. E se ela tem que se adaptar ao calor, então ela vai se desenvolver de outra forma. E por isso nós não podemos comparar uma com a outra falando que ela é mais evoluída. Porém, diante desse mundo em transformação, há processos que não são naturais, são construções humanas, que também trazem impactos e interferem no desenvolvimento das sociedades. E pensando no nosso contexto de sociedade ocidental, nós temos alguns marcos temporais que ajudam a pensar na ruptura de modelos de sociedade. Um desses marcos é a Revolução Francesa, onde ali a gente vê a ruptura entre um modelo que pensava mais na ligação entre o Estado e a religião, onde havia uma monarquia absoluta, onde os direitos da população não eram pensados ou preservados. E a Revolução Francesa, que é um tema que vocês vão aprofundar, principalmente na disciplina de História, ele vem trazer novas questões, vem trazer reivindicações que a população trazia. Inclusive, a gente fala de uma revolução porque abalou a base daquela sociedade naquele momento. E a Revolução Francesa ela se torna referência para as transformações sociais em outras partes do mundo. Outro marco de transformação, que a gente pode pensar numa ruptura do modelo de sociedade, é a Revolução Industrial. Pois ali nós temos uma migração da população do campo que vai para as cidades. Aí a gente começa também o contexto de urbanização. Com o surgimento das indústrias, com a máquina a vapor, começa a se produzir mais, em larga escala. Então ali é o processo de ascensão do capitalismo, do imperialismo e, por consequência, trazendo vários impactos na vida das pessoas. Tanto é que quando a gente pensa no surgimento da sociologia, esses dois eventos são importantes, pois foram eles que trouxeram novas questões e a necessidade de uma ciência para pensar essa nova realidade. Então, nós falamos aqui da Revolução Francesa e Revolução Industrial, porque eles são marcos para pensar essa ruptura. Assim, como tema que vocês vão estudar ao longo desse bimestre, nós temos a modernização do indivíduo moderno, os processos de modernização e formação do indivíduo moderno. Então, de que forma esses processos de modernização eles interferem na formação desse indivíduo? Será que existe uma relação entre sociedade e indivíduo? A relação entre as transformações tecnológicas e relações sociais. De que forma essas transformações tecnológicas elas nos impactam?
Os impactos da indústria na vida dos indivíduos, na sociedade. Então, a indústria, ela gera uma nova dinâmica que vai interferir na nossa vida. Os impactos socioculturais do surgimento e expansão da indústria na vida dos indivíduos, na sociedade. As transformações tecnológicas e as mudanças nas relações culturais da sociedade. Então, nós temos elementos culturais que também são repensados, são mudados. As teorias dos autores clássicos e contemporâneos das ciências sociais e sua análise da realidade social. Então, nós temos aqueles autores que são importantes para pensar os fenômenos sociais. Nós chamamos de clássicos aqueles que foram os primeiros a pensar determinadas teorias sobre determinados temas, e os contemporâneos, aqueles que, no nosso contexto atual, continuam trazendo a reflexão. E o papel das tecnologias para o recrudescimento da modernidade líquida. Como ponto de partida, nós vamos usar um esquema elaborado pelo sociólogo Anthony Giddens, que mostra essa ruptura da pré-modernidade para a modernidade. Como contexto geral da pré-modernidade, nós temos a importância excessiva na confiança localizada. Então, se pensarmos o seguinte, antes da modernidade havia uma unidade, uma coerência entre três fatores, que era a crença, pertença e referência. Então, os indivíduos estavam unidos pelos mesmos ideais. Com a modernidade, já há ruptura entre a crença, a referência e o pertencimento. Então, esses indivíduos não comungam mais das mesmas ideias. Então, o contexto geral da modernidade, relações de confiança em sistemas abstratos desencaixados. Aquilo que era comum para todos na pré-modernidade não é mais. A pré-modernidade, ambiente de confiança. Então, aquilo que os unia enquanto ambiente de confiança. Relações de parentesco com dispositivo de organização para desestabilizar laços sociais através do tempo e espaço. A comunidade local como um lugar fornecendo um meio familiar. Cosmologias religiosas como modos de crença e práticas rituais, fornecendo uma interpretação providencial da vida humana e da natureza, e tradição como um meio de conectar presente e futuro, orientada para o passado em tempo reversível. Então, aqui a gente percebe que esses indivíduos na pré-modernidade compartilhavam das mesmas crenças, haviam as mesmas referências e o pertencimento àquele local. Já a modernidade, o ambiente de confiança é relações pessoais de amizade ou intimidade sexual como meios de estabilizar laços sociais, sistemas abstratos como meios de estabilizar relações através de extensões indefinidas de tempo e espaço, pensamento contrafactual orientado para o futuro como um modo de conectar passado e presente. E aqui a gente vê o seguinte, a modernidade não está mais preocupada com as relações que os indivíduos tinham na sua comunidade. Agora está criando-se uma ideia de autonomia. Mas também, tanto a modernidade quanto a pré-modernidade trazem questões que a gente pode chamar de ambiente de risco, que é proposto por esse autor que nós estamos falando, que é o Anthony Giddens. O ambiente de risco da pré-modernidade, ameaças e perigos emanando da natureza, como a prevalência de doenças infecciosas, insegurança climática, inundações ou outros desastres naturais, a ameaça de violência humana por parte de exércitos, pilhadores, senhores de guerras locais, bandidos ou salteadores, risco de uma perda da graça religiosa ou de influência de mágica maligna. Os indivíduos aqui tinham que lidar com preocupações tanto com a natureza, que eles não sabiam lidar, com a instabilidade política, econômica, porque as guerras, os conflitos eram situações iminentes, e as preocupações também com o pós-vida, porque haviam questões religiosas que preocupavam a vida das pessoas. Já a modernidade, ela traz como um risco, assim, para se pensar,
ameaças e perigos emanando da reflexividade da modernidade, ameaça de violência humana a partir da industrialização da guerra, ameaça de falta de sentido pessoal derivada da reflexividade da modernidade enquanto aplicada ao eu. Então, são questões que a gente pode dialogar com a filosofia, que vocês vão aprofundar em outra disciplina. E aqui a gente vê que a modernidade ela trouxe situações, reflexões para o indivíduo que não eram preocupações anteriores. E diante das transformações que a modernidade traz, nós temos um momento, que não é uma nova fase, mas é um momento de reflexão, que alguns autores chamam de pós-modernidade, que é a ideia ou forma de crítica na mente dos intelectuais e nos meios de comunicação sobre esse momento que vivemos. Pois há processos de aceleração dessas transformações que vão impactando na vida dos indivíduos que trazem tantos dilemas, tantas situações de rupturas que criou um conceito para se pensar essa fase, que é a modernidade. Aqui vamos pensar a modernidade não como uma superação da modernidade, mas como uma fase de reflexão dentro da própria modernidade. Assim, após a modernidade, nós temos como ambiente de confiança. Essa reflexão aqui já não pertence mais ao sociólogo Anthony Giddens, tá? Então, o ambiente de confiança é o indivíduo se encontra desligado de suas pertenças, está sem laços, sem raízes, sem referências. Desconfiamos de respostas totalizantes, simplistas, unilaterais, definitivas. Elas nos parecem estéreis e inúteis. E os indivíduos procuram um lugar onde eles possam construir essa identidade, onde possam manifestar sua crise sem culpa, um lugar de troca, um lugar sem violência simbólica, na mais pura liberdade, onde elas possam se interrogar acerca da vida, da fé e recomeçar a crer caso desejem. Aqui a gente vê que o ambiente de confiança traz conflitos, porque são tantas transformações que alguns indivíduos não têm mais em que se fixar em relação ao pertencimento, à sua referência ou crença. E surgem assim os ambientes de risco, que é ameaças e perigos emanando da intolerância. Vamos ter intolerância religiosa, intolerância política e diversas formas de expressões das intolerâncias. Ameaça de violência humana por parte da violência urbana nas suas diversas formas. Então, essa é uma situação onde pensamos o tempo todo que estamos desprotegidos diante de tantas violências. E com isso podemos pensar na seguinte questão: de que modo as transformações ocorridas na sociedade influenciam na construção das identidades dos sujeitos modernos? Então, são tantas transformações pelas quais passamos, então de que forma isso vai impactar na construção da minha identidade, eu enquanto indivíduo, enquanto um ser que vive na sociedade, vamos pensar brasileira, ocidental, da América Latina, e assim vamos aprofundando essas questões ao longo do nosso ano letivo. Aqui fica a ideia para a gente pensar e levar para os nossos professores em sala de aula. É importante vocês pesquisarem mais sobre o tema, dialogarem com os professores das outras disciplinas, principalmente das ciências humanas, da filosofia e da história, como eles pensam essas transformações históricas e como cada área do conhecimento pensa os conceitos apresentados. E, diante disso, convido vocês a também assistirem às próximas aulas. Obrigado e até a próxima.